Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, Rafael Martins, do PMDB, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana da Câmara Municipal. O vereador Rafael Martins, que assim como nós é jornalista e graças ao jornalismo chegou à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo, vereador. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês, eu fico muito feliz, né? É um prazer estar com vocês, meus colegas jornalistas, né? Por muitos anos trabalhamos juntos e agora nós temos a oportunidade de bater essa bola aqui, falando um pouco de política, que é muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Sem dúvida nenhuma. Bom, vereador, a gente tem perguntado quase que de forma unânime para todos os agentes políticos que vêm aqui, em relação à questão da reforma política, que é um assunto que está na ordem do dia, e que está tramitando na Câmara dos Deputados lá em Brasília. E uma dessas mudanças é a questão da cláusula de barreiras, que dificulta a vida de partidos menores e o fim de coligações. Isso, inclusive, já foi aprovado no plenário da Câmara. Lembrando que a Câmara tem até agora o início de outubro para poder concluir essas mudanças junto com o Senado, enfim, isso ser levado à presidência da República. Eu queria saber qual o posicionamento do senhor a respeito dessa reforma, e principalmente também da questão do fundo bilionário de campanhas, que foi proposto, um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Bom, começando pelo fundo de campanha, sou absolutamente contra, né, o financiamento público dessa forma, né, um valor de vulto como esse. Agora nós vivemos uma crise político-partidária nunca antes visto, né, na história desse país. É óbvio que nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos urgentemente de uma reforma política. E acredito, né, que para esse momento, o fim da cláusula de barreira, o fim das coligações, isso é muito importante, né? Eu acho que é o que tem para ser feito nesse momento. Acredito que outras reformas que precisam ser feitas não serão feitas a tempo das eleições de 2018, né? Mas nós temos que, já é um caminho, né? Você encerrar, né? Você criar a cláusula de barreira e encerrar as coligações já é um indício de que nós estamos caminhando para uma reforma que precisa de ser feita urgentemente. Se o senhor pudesse colaborar com essa discussão da reforma política, já que ela está sendo feita no âmbito lá em Brasília, né? Mas se o senhor pudesse colaborar com ela, como o senhor faria diferente em relação à proposta que lá está? Olha, eu sou um defensor da... Eu acho que a forma, o distritão, como é colocado hoje, o distritão, ele prestigia ou privilegia quem tem mandato, quem tem um poder econômico maior, quem tem uma influência muito maior, né? Os pequenos grupos acabam não sendo contemplados. Acredito que esse sistema proporcional ainda seja um bom sistema. O sistema proporcional é um bom sistema. Então, acredito que se eu pudesse contribuir nessa discussão, nós poderíamos tentar encontrar novos meios que não seja o distritão nem o distrital misto, mas permanecer com o proporcional e fazendo alguns incrementos, como, por exemplo, o fim da coligação, né? Que com o fim da coligação e com a cláusula de barreira, você elimina os partidos de aluguéis, né? Você elimina os balcões de negócios, porque partidos hoje, eles são negociados. As coligações, elas servem como balcão de negócio para muitos presidentes de partido. Então, eu acredito que essa reforma, do jeito que ela está sendo proposta nesse momento, ela é o ideal e é o que vai ser aprovado para 2018. O senhor falou que é totalmente contrário a esse fundo bilionário de financiamento de campanha. O senhor defende a volta do financiamento empresarial, por exemplo? Não, também de forma nenhuma. De forma nenhuma, porque o que nós estamos vendo aí é resultado do financiamento empresarial, né? Nós estamos vendo hoje uma troca de favores. O empresário financia e, em contrapartida, você cria benefícios para esses empresários. É o que está na mídia, né? É o que nós estamos relatando todos os dias e a Lava Jato deixou isso muito claro. Então, não é por esse caminho. Também não é pelo caminho do fundo bilionário de campanha. Já existe hoje, por exemplo, esse recurso público que já é dividido entre os partidos. Já existe isso hoje, né? Isso já acontece. Agora, do jeito que foi em 2016, a contribuição espontânea, a contribuição voluntária, essa é a forma de se fazer política. É o corpo a corpo, é o político ir para a rua, é assim que se faz campanha.
Não é com valores de vulto, não é com troca de favores, com financiamentos bilionários de campanha, de forma nenhuma. O senhor falou agora sobre a Lava Jato. E nos últimos 3 dias, o PMDB, que é o partido que o senhor faz parte, ele está sendo alvo das investigações da Lava Jato de uma forma até intensificada. Como o senhor, enquanto membro do partido, assiste tudo o que está acontecendo em relação aos integrantes da sua legenda no âmbito nacional? Assisto com muita indignação, assim como todo o país assiste com muita indignação. Nós, como eu disse, vivemos uma crise político-partidária nunca antes vista no país. E isso envolve agentes políticos de todos os partidos, né? PSDB, PT, PMDB. São os partidos grandes, os principais agentes estão envolvidos. Então, nós não podemos dizer assim, olha, esse partido aqui não presta. Nós não podemos dizer que é aquele partido ali que é o bom partido. A reforma política não passa, por exemplo, por acabar com as legendas. Estão tentando hoje dar uma cara nova para a política, remodelando, né, o visual dos partidos, trocando de nome, mas não é assim que você vai eliminar o problema. Estão querendo descolar um problema das siglas partidárias, e não é assim, né, mudar de nome, por exemplo. Mas nós também não podemos desconsiderar o histórico de muitos PMDBistas, por exemplo, vamos para citar alguns vivos, Pedro Simão, Jarbas Vasconcelos. Nós não podemos desprezar o histórico, né, de homens sérios, porque eu costumo dizer que a sigla é uma sigla. A sigla partidária, ela não tem o poder em si. Quem toma a decisão são os homens que estão comandando as siglas. E como o senhor acha, então, que o partido deveria agir nesse caso? O Democratas, por exemplo, quando começaram algumas investigações relacionadas a alguns membros do partido, a primeira atitude foi retirar, digamos assim, as maçãs podres do cesto. O senhor acha que é por aí? O PMDB deveria agir dessa forma também? Eu acho que é por aí sim, né? Uma maçã podre, ela é capaz de contaminar todo um cesto. Então, se você identifica o problema, é importante que você estanque aquele problema. E se for necessária a retirada, né, dos quadros do partido dessas pessoas que são condenadas, eu tenho total apoio meu. Bom, vereador, falando um pouquinho aqui do nosso quintal, né, da capital mineira em si, o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana, e é uma comissão que hoje tem um papel muito, muito importante na questão até do plano diretor de Belo Horizonte, que ainda é uma questão absolutamente polêmica. Esse plano diretor começou a tramitar, depois acabou ficando paralisado, né? E a gente sente que não existe ainda um consenso em torno do que deve ser o plano diretor. E o plano diretor, às vezes a gente fala, pode parecer uma questão muito distante do ouvinte, para você que está nos acompanhando, é uma questão da mais alta importância para você, ouvinte, para você, telespectador também que está nos acompanhando pela live neste momento, porque a gente está falando do processo de ocupação da cidade e de um processo sustentável. Eu queria saber, vereador, qual o seu posicionamento em relação ao plano diretor e o que o senhor defende. Se o senhor concorda, por exemplo, com aquela proposta que está composta lá, que está colocada no plano diretor, de um coeficiente de aproveitamento de terrenos, por exemplo, que seja menor, tentando, assim, limitar de alguma forma e até cobrar por uma outorga de alguns terrenos. Qual o posicionamento que o senhor tem? Bom, você tocou num assunto muito importante, Rodrigo. Você falou da extrema importância do plano diretor na vida do cidadão. Né? Parece um nome complicado, difícil de entender, plano diretor, mas ele impacta diretamente a vida de quem mora em Belo Horizonte. Então, é de extrema relevância e de muita importância. Você disse que não há consenso. De fato, não há consenso, mas há trabalho. Há trabalho sendo realizado na Câmara de Vereadores. Tanto que realizamos a semana passada um seminário, né, de 2 dias, no final do mês passado, melhor dizendo, um seminário de 2 dias para debater plano diretor com todos os atores envolvidos. Agora, para citar um exemplo, para ilustrar, né, para o nosso ouvinte, ontem foi debatida na nossa Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana a questão da criação de novos parques em Belo Horizonte, que passa pelo plano diretor. Então, o que nós... Tem 74 hoje em dia. Hoje são 54 parques, né? E querem chegar a um número muito maior do que esse. Então, o que nós temos que debater, acredito eu? Nós temos que dar qualidade aos parques que já existem, né? Porque você não pode criar novos parques, né, se você não tem condição de cuidar dos parques que já existem. Então, isso é uma discussão que passa pelo plano diretor.
quantos ouvintes que estão agora nos acompanhando, que moram na região nordeste de Belo Horizonte, na região norte, enfim, nas regiões mais simples da cidade e que tem um parque ecológico lá e que está completamente abandonado. Então, o plano diretor ele vai determinar isso. Ele vai determinar se nós vamos permitir a construção de novos parques na cidade ou se nós vamos proibir a construção para que a gente consiga dar manutenção aos que já existem. Então, são debates, né, isso é para dar um exemplo para o nosso ouvinte da importância do plano diretor. Realmente, não existe um consenso, mas já existe trabalho e muita discussão na Câmara em relação a isso. Existe algum consenso relacionado às áreas ambientais que tem em Belo Horizonte? A exemplo, a Mata do Planalto, que há muito tempo tem essa discussão se pode construir ou não na área. Como é que estão as conversas e a população tem sido chamada a participar dessas discussões? Tem sido chamada a participar das discussões. Alguns temas, acredito que são consenso entre os vereadores, como a Mata do Planalto. A Mata do Planalto, pelo entendimento da grande maioria, né, pelo que eu converso com os colegas, a Mata do Planalto é um espaço a ser preservado em Belo Horizonte, né? Então, alguns temas assim que poderiam ser polêmicos, como a Mata do Planalto já foi em algum tempo, né, algum tempo recente, um passado recente, acredito que não exista mais essa polêmica, né? Nós temos essa convicção que a Mata do Planalto deva ser preservada. Outros estudos também precisam ser feitos em Belo Horizonte. Tem um terreno da Manesma que no plano diretor, ali na região do Barreiro, o plano diretor identificou aquilo ali, talvez por uma imagem aérea, como uma área de preservação ambiental, sendo que ali era uma plantação de eucalipto, que não existe mais a plantação de eucalipto e hoje virou área de manobra de caminhões e de máquinas. Então, existem alguns pontos no plano diretor que precisam ser debatidos, precisam de ser conhecidos de perto, né? Preciso que a nossa comissão, sobretudo a de meio ambiente, esteja presente nesses locais para verificar em loco, né? Para a gente não cometer erros como esse, por exemplo, dessa área da Manesma, que consta como no plano diretor como área de preservação ambiental, e era uma plantação de eucalipto onde já não existe mais nada e virou apenas área de manobra de máquinas. Agora, isso já não tinha sido bastante discutido, até porque o plano diretor está em tramitação e está em discussão, até muito além da questão da tramitação propriamente dita, já desde o mandato do prefeito Márcio Lacerda? Justamente, né? Essa discussão iniciou no mandato do prefeito Márcio Lacerda, mas aí você há de convir comigo que nós hoje, existe uma outra administração na cidade, né? Mudou-se o prefeito, mudou-se vereador. Hoje nós temos uma renovação de mais de 50% na Câmara de Vereadores. Então, muitos vereadores que participaram da primeira discussão hoje participam pela primeira vez, né? Então, nós que somos vereadores de primeiro mandato e somos 23, somos maioria hoje na Câmara, os vereadores de primeiro mandato, nós não tivemos contato com essa discussão tão próximo assim na legislatura passada. Então, é preciso justamente esse tempo, né, para que a gente não tome decisões precipitadas. Vereador, o senhor é do PMDB, é um partido que hoje se posiciona como em relação ao prefeito Alexandre Calil, e que tipo de avaliação o senhor faz do trabalho do prefeito até aqui nesses primeiros meses de mandato? Rodrigo, a administração ela está no caminho certo. A administração ela tem caminhado no caminho certo. E por que eu digo isso? Porque o prefeito Alexandre Calil ele está trabalhando em consonância com o que ele disse na campanha eleitoral com os anseios da população. O prefeito Alexandre Calil ele tem mostrado essa consonância. Então, o que acontece? Eu sou um vereador, a minha independência está a serviço de Belo Horizonte. Enquanto a administração estiver caminhando num sentido, como tem caminhado hoje, no sentido da nossa avaliação, no sentido correto, nós vamos apoiar e vamos abraçar, porque nós queremos o melhor para a nossa cidade. Então, enquanto o nosso prefeito, a administração pública, estiver nesse caminho, que eu julgo ser um caminho da coerência, porque o que foi dito durante a campanha está sendo realizado, enquanto isso estiver acontecendo, nós estaremos sempre dispostos e prontos para abraçar o nosso prefeito. E uma das características dessa administração, e que eu gosto muito de salientar, Rodrigo e Delma e nossos amigos ouvintes, é que eu sempre disse isso no jornalismo, que nós precisávamos de alguém que chamasse a responsabilidade para si, que batesse a mão no peito e falasse assim, olha, alguém vai resolver isso aqui, nós não vamos protelar mais. E o caso do anel rodoviário, para mim, foi emblemático. O prefeito, ele entrar com essa ação
judicial para dizer assim, olha, o anel rodoviário é problema meu, porque o anel rodoviário passa dentro de Belo Horizonte, o anel rodoviário não passa perto do Congresso Nacional, então quem resolve isso aqui somos nós. E isso aí me agrada, porque é um comportamento muito parecido com o meu de combatividade no jornalismo e agora também como vereador. Vereador, começam a chegar aqui algumas perguntas de ouvintes e a Jerusa Maia, ela se diz eleitora do senhor, e pergunta se o senhor está ciente de que os moradores do bairro Califórnia lutam há tempos por uma passarela na BR-040, já que a gente falava agora de anel rodoviário, e com as negativas do DENIT, eles temem que nunca saia. O senhor tem alguma informação sobre isso? Pergunta da Jerusa Maia. Jerusa, obrigado pela sua confiança, obrigado pela sua participação, viu? Faz muita diferença para mim saber que você confiou e votou. Muito obrigado. Eu quero dizer para você, né, que essa passarela que ela citou já foi alvo de 2 reportagens minhas na televisão. Já fizemos 2 vezes, por 2 vezes fizemos a denúncia naquele local. E agora, como vereador, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar isso de perto. Eu estive na Via 040, que a Via 040 ela tem essa responsabilidade, porque nesse local onde que o bairro Califórnia reclama a passarela, é um trecho da BR-040, na altura dos motéis ali. Então, o que acontece? Eu estive na Via 040 para tratar disso. E a Via 040 informou que eles trabalham com o critério a prioridade deles é o número de acidentes, número de mortes, e que seria importante que a gente seguisse até a NTT para que a gente fizesse esse apelo na NTT. O DENIT, segundo palavras da Via 040, respondendo a Jerusa, o DENIT ele não tem responsabilidade sobre essa passarela. Isso deveria ser discutido na ANTT. E eu já tenho uma viagem marcada para Brasília para levar essa demanda até a ANTT para que a gente possa sensibilizar nossas autoridades da importância dessa passarela. Tem mais pergunta de ouvinte chegando aqui pelo nosso WhatsApp, vereador. O Eli Antônio Pinheiro, do bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte. Manda um abraço para o senhor aqui. Diz que mora em frente ao Parque Lagoa do Nado e que há 20 anos ele não tem melhorias. Ou seja, está lá do mesmo jeito. A gente falava agora há pouco dessa questão dos parques. O senhor pode se comprometer com essa luta por melhorias no Parque Lagoa do Nado? Eli, obrigado pela sua participação. Forte abraço para você. E o Eli está exemplificando aqui o que nós dissemos, né? Existem parques hoje em Belo Horizonte, não são poucos, que estão precisando de manutenção, né? Parques que precisam de uma intervenção mais direta. Então, nós não podemos permitir justamente isso, né? A construção de novos se nós não conseguimos dar manutenção nos que já existem. O Parque Lagoa do Nado, inclusive, já é trabalho nosso, nós temos ofícios encaminhados já, diversos ofícios pedindo intervenções pontuais no Parque Lagoa do Nado, e esse é um compromisso nosso também. Mais uma pergunta de ouvinte, vereador. Agora, Paulo Pereira, do bairro Marajó, e com certeza é uma discussão que sempre termina ali na Câmara Municipal. Ele pergunta, vereador, o senhor é defensor da regulamentação do transporte privado através dos aplicativos. O senhor defenderia uma causa para estes mesmos motoristas de aplicativos adquirirem veículos com desconto tal qual os taxistas? Olha, nós precisamos dissecar esse assunto rapidamente aqui. Aplicativos hoje, eles são uma realidade. Isso não vai deixar de existir. Aplicativo não vai deixar de existir. Então, nós precisamos entender a realidade que nós vivemos. Existe hoje na Câmara Municipal, existe uma lei que foi aprovada, a Lei 10.900, que proíbe a utilização dos aplicativos para o transporte. Essa lei ela foi derrubada agora, recentemente, pelo TJ. Então, nós precisamos buscar alternativas. E a alternativa é a regulamentação do serviço. Nós precisamos regulamentar o serviço. Por quê? Porque a regulamentação do serviço, ele melhora a fiscalização, né, desse serviço, ele gera tributos para o município e você coloca em condições de igualdade a disputa do mercado, né? Você hoje tem 8 mil taxistas em Belo Horizonte, na Grande BH, e você não sabe o número de motoristas do Uber, do Cabify. Pode estar em 20 mil, pode estar em 30 mil. Amanhã nós poderemos ter 50 mil motoristas de aplicativos. E isso seria, essa falta de controle, de regulamentação, isso seria o fim dos taxistas. Então nós precisamos defender a regulamentação para que a gente consiga preservar o trabalho dos taxistas e preservar o trabalho dos aplicativos com maior fiscalização e com arrecadação de tributos para o município. Essa é a nossa defesa. Vereador, o senhor é um vereador de primeiro mandato, faz parte dessa leva jovem agora que chegou à Câmara Municipal. E a gente tem percebido que aqueles mais antigos, eles têm se mostrado incomodados com a presença de vocês que são mais jovens lá.
Como é que tem sido esses primeiros meses da experiência, de experiência na Câmara Municipal? Tem havido esse confronto de gerações de vereadores mesmo? Bom, eu não passei por isso, confesso que não passei e procuro, assim, aprender com os que já estão lá. Porque o regimento interno da Câmara é um regimento muito complexo, né? Então, nós que entramos agora, nós temos que reconhecer que não sabemos muito sobre regimento interno, que é o funcionamento da casa, como é que tramitam os projetos, por onde que eles passam, as comissões. Então, eu procuro fazer o inverso, sabe, Rodrigo? Eu procuro me aproximar dos mais antigos para poder pegar essa bagagem deles e fazer essa troca de experiência. Eu acho que está sendo muito importante para Belo Horizonte essa troca de experiência. É como você montar um time de futebol. Né? Um time de futebol bom é aquele que tem a experiência de alguns jogadores, aliada à juventude de alguns que estão subindo. Você consegue montar um time muito forte. Então, eu vejo por esse lado. Eu prefiro olhar assim, sabe? Que a gente precisa aprender com os que lá estão e, é óbvio, né? Manter a nossa coerência, a nossa linha e apresentar o nosso trabalho. A gente está caminhando para o fim da entrevista. Ainda dá tempo de fazer uma última pergunta aqui, vereador. Temos 40 segundos. O senhor, assim como nós, vem do jornalismo. É mais fácil ser repórter ou ser vereador? Ou que é menos difícil? Eu digo que o repórter, ele é quase que um vereador. Porque quando o repórter vai no posto de saúde defender os interesses da população, fazer uma denúncia por conta da falta de medicamentos, o repórter está fazendo um trabalho que o poder público deixou de fazer. Né? Então o repórter faz o serviço de vereador e o vereador faz serviço de repórter. Então eu não tive dificuldade de conciliar as duas funções, porque eu sempre tive esse perfil. Olha, tá com problema no seu posto de saúde, tá com problema de segurança no seu bairro, chame a nossa equipe que nós vamos denunciar. E assim a gente tem feito na Câmara e eu continuo fazendo na televisão. Muito bem. Vereador Rafael Martins, do PMDB, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte, gostaria de agradecê-lo pela entrevista aqui no Café com Política no Super N Primeiras Notícias. Foi um prazer recebê-lo. Olha, é uma alegria, uma honra para mim, viu, Rodrigo, poder ser entrevistado por você, pela Delma. Eu quero agradecer demais a escolha de vocês, né, esse convite que vocês fizeram e mandar um grande abraço para os nossos ouvintes, dizer para Belo Horizonte que nós estamos trabalhando de forma diferente, de forma incansável, para que a gente produza resultados eficazes na cidade de Belo Horizonte.